Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Hoje eu vou fazer uma reflexão sobre as indicações presidenciais e dos governadores também. Mas vou destacar hoje as indicações presidenciais. Para quem não sabe, hoje foram sabatinados pelo Senado Federal o ex-ministro Flávio Dino, que agora foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo atual presidente, no lugar da Rosa Weber, ex-ministra que se aposentou compulsoriamente aos 75 anos, que tinha sido indicada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Ex-presidente com E no final, vamos deixar isso bem claro, respeitando as regras gramaticais da língua portuguesa. Então, e o Flávio Dino agora, que também é amigo pessoal do atual presidente, e também o Paulo Gonet foi indicado para a Procuradoria-Geral da República. Lembrando que o Paulo Gonet não estava na lista tríplice que foi recomendada pelos membros, pelos seus pares, seus colegas e pela OAB e outras instituições. Foi uma escolha pessoal do atual presidente, que ele já provou que ele precisa, ou eventualmente pode precisar, como já precisou, de favores de membros do judiciário. Para fazer essas coisinhas básicas, tipo anular provas, anular condenações, enfim. Então, aí que está a origem de todo o mal, ou seria o pecado original, eu não sei. A origem de todo o mal no Brasil, que desencadeia na impunidade, independente do grau de acusação e do tamanho do rombo que o indivíduo tem eventualmente causado ao erário público, aos cofres de estatais, aos fundos de pensão, enfim, ele estará sempre bem protegido, ele tem uma espécie de cheque em branco, um salvo-conduto, ou até, por que não dizer um termo jurídico, um habeas corpus preventivo para fazer e acontecer sem ter que responder por isso. Aí está a origem de todo o mal, e é por isso que nós, meros contribuintes, que bancamos a coisa toda, para não falar outra palavra, inclusive os salários poupudos desse povo todo, seja do executivo, do legislativo ou do judiciário, ficamos atônitos e com sentimento triste de impotência diante dos descalabros que assombram esse país. Assombram mais que mula sem cabeça, embora já tenhamos tido a oportunidade de ter algumas no poder, assombram mais que lobisomens, que Dráculas, que bicho-papão, que velho do saco, que qualquer filme de terror, por mais criativo e assustador que seja, o Fred Krueger e outros aí, hollywoodianos. E é muito triste que nós tenhamos que passar por isso, justamente porque, como eu já disse antes, a origem de todo o mal está nas indicações, ou seja, no compadrio, na cumplicidade, na lealdade que os membros desses poderes têm uns pelos outros. É fácil de entender isso, é uma questão de lógica. Os membros do Poder Judiciário e também, aí no caso, o Procurador-Geral da República, como está previsto no artigo 84, inciso 14º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 88, são prerrogativas de indicação do chefe do Poder Executivo, do presidente. Aí já está o salvo-conduto garantido constitucionalmente para o sujeito. Se ele for de boa índole, não tem problema algum, ele vai fazer um bom trabalho, não, jamais vai ter que responder a algum processo de impeachment, jamais vai ser destituído do cargo, jamais vai ser preso, jamais vai ser
digamos assim, divulgado, ter o seu nome divulgado pelos meios de comunicação como uma pessoa de índole suspeita que pratica crimes de corrupção ativa, passiva, peculato e outras, formação de quadrilha e mais uma porção de coisas que muitos deles já responderam, inclusive foram condenados em primeira e segunda instância. Então, como eu estava dizendo, no caso desses dois, o ministro do Supremo Tribunal, assim como de outros tribunais superiores, são indicados pelo presidente. E até o Procurador-Geral da República, que é indicado pelo presidente. E daí ele fica de mãos atadas, até porque nem tudo está perdido. Essas pessoas são revestidas, digamos assim, de muitas qualidades: lealdade, cumplicidade e gratidão pelos que os nomeiam. E daí eles ficam desarmados, digamos assim, para no momento que são chamados para cumprir o seu dever e julgar e condenar eventualmente algumas dessas pessoas, o sentimento de gratidão e de lealdade fala mais alto. Então isso teria que mudar. Não pode, o Brasil não pode continuar assistindo isso passivamente, sem qualquer tipo de providência. É inaceitável que o presidente da República tenha essa prerrogativa de indicar os membros mais poderosos do Poder Judiciário que eventualmente poderiam vir a ter que julgá-los e condená-los. Fica difícil para os coitadinhos. Eu fico até com pena, fico até consternado com isso. Imagine a situação. O cara ter que julgar e condenar aquele que lhe estendeu a mão, serve o prato de caviar, né, quer dizer, de comida para ele, garantiu estabilidade, emprego vitalício, coisa que ninguém mais tem nesse país a não ser essas pessoas humildes que têm esse privilégio, digamos assim, de serem indicados pelo chefe do Poder Executivo. É muita honra, e daí eles não podem desonrar isso. Eles não são como os porcos que viram o coxo depois que comem. São pessoas digníssimas, que merecem todo o nosso aplauso e todo o nosso respeito. Mas, infelizmente, a consequência disso nós já sabemos. E lamentamos e vamos chorar por muito tempo as consequências desastrosas dessas indicações. Enfim, o que deve ser feito, os membros desses poderes têm que ser indicados pelos seus próprios pares. Não há necessidade de eleições. Assim como acontece lá no Poder Executivo e no Legislativo. Que, aliás, esses membros do Poder Judiciário, além de ficarem de mãos atadas numa baita saia justa para julgar membros do Poder Executivo, sobretudo o chefe do poder, também ficam de mãos atadas para julgar membros do Poder Judiciário, ou melhor, do Poder Legislativo, porque são justamente os senadores, membros do Poder Legislativo, que sabatinam, que colocam a prova, digamos assim, fazem um teatrinho, um circo, para avaliar, entre aspas, os indicados do presidente. Lembrando que nunca na história do Brasil, ou como diria um certo sujeito, nunca antes na história desse país, o Senado foi contrário aos indicados pelo chefe do Executivo. Muito pelo contrário, aprovaram e aplaudiram todos os membros, historicamente, as nomeações do chefe do Executivo. E daí esses indicados para o Judiciário ficam devendo favores não só para o Executivo, mas também para o Legislativo. E se eventualmente precisam julgar um membro do Legislativo, também encontram-se, como eu já disse antes, numa sinuca de bico, numa baita saia justa, e acabam encontrando prerrogativas legais para absolvê-los
mesmo que não seja em primeira instância, para não dar muito na cara, acaba absolvendo em segunda ou sentam em cima do processo para que o crime venha a prescrever. Eventualmente, para não ficar tão feio também, de vez em quando, uma vez por ano ou 2 vezes por ano, eles caçam um vereadorzinho lá de uma cidadezinha pequenininha, chamada de Curralzinho, ou qualquer nome diminutivo, ou caça um prefeitinho, analfabetinho, lá de uma cidadezinha pequenininha, para não ficar muito feio, para mostrar que eles têm poder e que não têm, como se diz, e julgam a todos com igualdade, como prevê a lei máxima do direito e da verdade. Só que não, né? Todos nós sabemos que não. Tanto que quando o atual chefe do executivo teve suas penas, as suas condenações anuladas e as provas substanciais que existiam contra ele foram também igualmente anuladas, até porque se as provas não fossem anuladas, poderia se abrir um novo processo e ele voltar a ser condenado em primeira e segunda instância. Então tinham que fazer o serviço completo, anularam as provas também, todas. E aí, enfim, é isso. Se vocês gostaram, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real e vamos brigar para que essas nomeações não se perpetuem nesse país, porque como eu disse no início, aí que está a origem de todo o mal, ou seja, do pecado original. Um grande abraço a todos, sorte, gratidão, paz e até mais.